É isso aí, muito bom dia, né? Graças a Deus, mais uma vez por esse dia abençoado sobre essa terra por Deus. Pode virmos ter uma boa noite de sono concedida pelo Senhor, verdadeiramente descansado no nosso corpo físico, mas também descansado também a alma, o nosso espírito. Então, na verdade, o sono ele é um verdadeiro descanso, né? E assim também são como as nossas obras em fé, né? Em fé de que a vida não é somente isso que nós vivemos, como falamos no outro vídeo, que não é somente essa vida de rotina, de nascer, crescer e morrer. Então, a vida é muito mais do que isso, porque esse espírito que na verdade está em nós, é que na verdade é a verdadeira vida, o espírito de vida. Então, esse é que na verdade nós temos, que esse que é verdadeiramente a vida, é isso. A vida não é isso que nós olhamos exteriormente com os nossos olhos, sentimos verdadeiramente o prazer somente da carne, que te satisfaz somente a carne. A verdadeira mesmo vida é o espírito. E na verdade esse precisa ser cuidado. E esse na verdade nós não conseguimos cuidar dele. Você vê, mesmo a gente se enferma e os médicos tratam com aquela enfermidade, vai tratando com ela, mas aquilo na verdade precisa na verdade procurar na verdade a origem daquilo. Nós sabemos que isso não é coisa como o nosso Deus. Ele nos criou, Ele nos colocou aqui nessa terra. Adão, em princípio, ele não padecia desses males. Adão ele não sofria enfermidade, ele não pensava na velhice e ele não tinha que morrer, enquanto ele estava por trás da palavra, que a palavra dirigia a sua vida, dirigia em princípio o espírito de Adão e da primeira família que Deus teve nessa terra. Então ele não padecia desses males. Então, logo após Adão e nós perdermos aquela proteção que a palavra nos assegurava, nos dava aquela segurança, aquela proteção celestial, nós saímos dessa proteção da palavra e caímos nesse mundo carnal de trevas, que foi o que o pecado nos trouxe. Então essa palavra ela nos protege
sempre que nós buscamos, na verdade, a origem diz, então nós conseguimos, na verdade, nos reabilitarmos e deixarmos que a palavra seja a regência da nossa vida. Porque nem tudo está perdido. Mesmo quando saímos lá no princípio da proteção da palavra, então Deus não nos deixou ao léu. Aí, sempre que nós recorremos, reconhecemos que erramos, que pecamos e que necessitamos de Deus, Ele nos ajuda. Nós lembramos bem do ministério quando o Filho de Deus estava aqui nessa terra, do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas se dirigiam a Ele com esses males que todo mundo sofre, padece, e estendia a mão para Ele: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. E aí ele dizia: creres que eu posso fazer isso? Creis sim, Senhor, então fique limpo, fica livre do seu mal. Então Ele é o mesmo Deus que, na verdade, Ele nos atende quando nós reconhecemos que nós necessitamos da sua ajuda. Ele não nega, porque nada para Deus é nos ajudar. Então isso é grande demais para nós, né? Para nós sabermos que temos esse alto recurso. As pessoas, na verdade, é como vemos, elas se entregam facilmente. Qualquer coisinha que, quando nós estamos, graças a Deus, estamos com vida e com saúde, para nós está tudo bem, né? Mas logo quando vem apenas um resfriado, uma dorzinha de cabeça ou um mal-estar, a gente logo perde o apetite, já não quer mais alimentar, e aí a saúde vai se esvaindo, e as pessoas, na verdade, ficam prostradas diante de uma enfermidade. Mas eu creio que, na verdade, cada momento desse que, na verdade, acontece com a gente, é para a gente, na verdade, saber a nossa tão grande dependência desse Deus. Então, mais uma vez, nós estamos agradecidos que temos esse alto recurso para todos nessa terra. Se as portas fecham para nós, ali ou acolá, seja quaisquer que for o problema, na verdade sabemos que há uma porta aberta no céu. As portas do mundo todo se fecham, nós temos essa porta no céu aberta para nos recebermos, nos abençoarmos, se for mesmo para poder um recurso que nós precisamos viver nessa terra. Deus nos dá a solução e as condições de nós vivermos aqui. Mas se verdadeiramente Ele quer nós do outro lado, com Ele, verdadeiramente nós estamos alegres, porque verdadeiramente quando Deus toma conta da nossa causa, nós sabemos que é sempre para o melhor para nós, né? Então, as pessoas sempre dizem, quando parte que as pessoas vão embora dessa vida, é porque Deus queria essa pessoa lá ao lado dele. Mas lembramos isso em princípio, e a certeza mesmo que Deus queria
essa pessoa, na verdade, ao lado dele, lá, nós sabemos que, em primeiro lugar, nossa vida de pecado ela tem que ser acertada primeiro. Ela precisa ser consertada. Então, desde que aquele sacrifício do Calvário, aquele maior testemunho da visita de Deus naquela manjedoura, e por final, na sua morte, então ninguém irá para o céu se não passar pelo Calvário primeiro, pela cruz. E esse, na verdade, é o encontro do pecador com o Salvador. Nós não temos a certeza de que uma pessoa fora do Calvário, por um atalho, que essa pessoa chega à presença de Deus na glória. A certeza que nós temos é quando nós dirigimos as nossas vidas aqui à cruz do Calvário com a vida rendida aos pés do Salvador. Porque há esse testemunho que toda a humanidade conhece. Um crucifixo. Você chega em toda casa você vê uma cruzinha ali. Você vai nos veículos, automóveis, e todos eles têm uma cruzinha ali. Você vai em um escritório de repartições, empresa, todo lugar você vê uma cruzinha ali. Então, é como a própria palavra diz, que Deus deixa todo homem inexcusável. Então, esse testemunho dado do Calvário, do Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. E então nós somos agradecidos a Deus por essa grandiosíssima oportunidade de estarmos nessa terra aqui em fé, na palavra de Deus, dirigidos sempre pelo Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade da palavra. E isso é adorar o nosso Deus, o nosso Criador. Porque as nossas almas foram compradas pelo sangue precioso do nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi derramado. E hoje, nesse dia 27 de julho de 2018, nós somos agradecidos a Deus porque estamos aqui a testemunhar destas maravilhas grandíssimas pelo nosso Deus. Então quero ler aqui no capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, aqui para nós meditarmos, né? Então, São Lucas capítulo 3, que nos diz o seguinte: e no dia 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes o tetrarca da Galileia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia, isso, e da província de Tracônides e Lisânia, tetrarca de Abilene. Esses nomes antigos, né? E sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor
do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte, outeiros e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Então, João Batista foi esse profeta, né? E toda carne, versículo 6, do capítulo 3 de São Lucas, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira que está por vir? Produzir, pois, frutos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmo: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto raiz das árvores. Toda carne, pois, que não dá bom fruto, corta-se-á e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhes: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. E disse: vos batizará com desatar a correia das suas alparcas. Esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Graças a Deus. Então, mais um aqui. Esse aqui foi o capítulo 3 que nós lemos, até alguns versículos aqui do capítulo 1 e até o 14. Agora aqui também o versículo 21 do capítulo 7 de São Lucas também. E na mesma hora curou de muitas enfermidades e males e espíritos maus, e desta vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus lhes disse, ali foi João, né? João foi o anjo que introduziu o Messias. Ele mesmo já deu testemunho aqui, quando nós lemos no versículo 3, do capítulo 3, que João, ele estava dando testemunho
da pessoa do Filho de Deus. Aqui já é acerca de Jesus Cristo, que já estava em cena exercendo seu ministério. E na mesma hora curou muitos de enfermidades, de males e espíritos maus. E deu vista a muitos cegos. Respondendo, então Jesus disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele em quem em mim não se escandalizar. E tendo retirado os mensageiros que João havia enviado a Jesus para perguntar-lhe se ele era o Cristo ou ele deveria procurar o outro. Então foi quando Jesus pegou e disse para ele essas palavras, né? Essas palavras: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres anuncia-se o Evangelho. Bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer a muitos acerca de João: Que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saíste a ver um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos e delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta, sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o caminho, preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram-se a Deus. Então, João Batista deu testemunho a respeito de Jesus Cristo, e João enviou esses mensageiros a Jesus, para saber se ela mesma é ele. E aí então foi quando o Senhor Jesus disse para João, mandou dizer a João que os coxos andam, os cegos veem, os coxos andam, e o Evangelho é pregado aos pobres. E aí ele vai dar testemunho a respeito de João, que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista naqueles dias, né? Que João Batista foi o último profeta da lei. Então, a lei, ela potencialmente saiu de cena e a graça entrou, que veio através de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, contudo, o apanhado que nós apanhamos dessas escrituras, verdadeiramente é porque dizemos o seguinte, que a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ela veio precedida por João, como nós lemos aqui no capítulo 7, né, que
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Esse é o que está escrito com respeito pelo profeta Isaías, que aqui, o 27. Este é aquele a quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o caminho, preparará diante de ti o teu caminho. Eis que este João Batista é aquele a quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Então, a primeira vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, o Salvador, a essa terra, foi precedida pelo Evangelho de São João. Este Evangelho é o Evangelho de Malaquias, capítulo 4. Então, ele preparou o caminho do Senhor, né? Então, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho mostra que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo seria também por um profeta, desse duplo ministério. Então, capítulo 4 de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Agora, seria melhor nós lermos Isaías com aquela referência do capítulo 7, aqui. Graças a Deus. Isaías. Fiz uma pequena confusão aqui. Isaías. Então, nós melhor nós voltarmos aqui. Graças a Deus, nós estamos com pressa, né? O tempo mais aproveitoso é esse, quando Marta e Maria estavam ali diante do Mestre. Marta pegou e estava as duas ali diante daquela visita da vida, do mais importante. Então que elas pegaram e
Então, graças a Deus, né? Então, Marta e Maria, elas estavam ali conversando, e Maria cuidando das coisas da casa, e Maria pegou e não se importaria o Senhor se Marta me ajudasse a cuidar das coisas. Talvez seria um alimento para o Senhor. E o Senhor Jesus, ele disse para Marta: Marta, porque anda tão agitada? Pois Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte foi de estar ouvindo as palavras da vida, da qual nunca lhe será tirada. Então a única coisa que não será tirada de nós, na verdade, é aquilo que alimentamos as nossas almas. Diante da cozinha, da mesa, do nosso trabalho, nós usufruímos, apenas adquirimos o pão da luta, da batalha dessa vida. Mas o que nós alimentamos da palavra de Deus, isso nunca é tirado de nós. Isso permanecerá para sempre. Então, a referência de Isaías que nós lemos lá, preparará o caminho do Senhor, então é essa aqui de Malaquias, capítulo 3. Eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. E a quem vos buscais? O anjo do concerto. A quem vos desejais? Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trará ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então, eis que, o capítulo 3 de Malaquias, eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Foi a referência de Mateus capítulo 7 que lemos, né? Com a mesma referência. Tudo isso é que nós estamos mostrando, é que a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ela foi precedida por um profeta, João Batista. E a sua segunda vinda, o que essas escrituras nos mostram, é que a segunda vinda também será precedida por um profeta, Elias. Também. Então a restauração de todas as coisas. Então aí ficou bem completo, porque nós iremos parar o vídeo aqui, mas nós iremos dar continuidade. Aqui nós só vamos ler Malaquias 4 aqui,
Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Esse, na verdade, foi o ministério que João Batista exerceu da primeira vinda de Cristo. E o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa outra parte desse ministério é para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Como lemos em Malaquias capítulo 3, aqui o primeiro, volta só uma página. Eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vos desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. No capítulo 3, então, é o ministério de João Batista. Porque aqui, o versículo 4, capítulo 4, porque aquele dia vem ardendo como fornalha. E todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como palha. Eis é o dia que está por vir, vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso não aconteceu no ministério de João Batista. Se assim fosse, o mundo já não existia mais. Então, com esse mensageiro desse ministério, que ele começou com João Batista e terminar com a restauração de todas as coisas, com o ministério de Malaquias 4, de restauração de todas as coisas, né? Eis que envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Foi esse que nós mostramos, de João Batista. O mundo ainda está de pé. E o coração dos filhos, que somos nós, a mesma fé que nós tivemos, porque o coração dos nossos pais foram convertidos com o ministério de João Batista. O primeiro Elias. E o segundo Elias, que é esse da mensagem da restauração de todas as coisas, que é Malaquias, que é Mateus 17:11. 17:11. Então, uma pergunta que foram feitas ao Senhor Jesus Cristo. 10, versículo 7. 10, 17. 10, 17, 11. Vamos ler o 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas, é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, antes da minha segunda vinda, e restaurará todas as coisas. Isso aqui já não tem mais, esse Elias aqui, ele já não tem mais nada a ver com o ministério de João Batista. Porque João Batista já introduziu o Messias, ele já veio. Então, já cumpriu o seu ministério. Tanto o ministério que João Batista iria introduzir, anunciar o Cristo, o Salvador, ele já veio. Agora, esse Elias aqui, os discípulos estão perguntando. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Porque os escribas diziam que Elias viria primeiro. Então eles voltou a Jesus e perguntou. E Jesus respondeu e disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas na sua segunda vinda. Então isso completa o ministério. Porque as pessoas ficam empacadas lá naquele ministério de João Batista, dizendo que Elias já veio. Veio para converter o coração dos pais. Mas esse é um ministério completo, e o coração dos filhos aos pais, a mesma fé que nossos pais tiveram. E aí o Senhor Jesus virá na sua segunda vinda.
Então esse mensageiro da restauração de todas as coisas é o profeta Elias, é o profeta que nós recebemos, que nós cremos, né? Com todas as qualidades de profeta, conforme mostra em Mateus 10:41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Olha aqui, ó. Jesus dizendo em primeiro: quem a mim me recebe, quem vos recebe a mim, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso Jesus estava falando a respeito dele, né? Quem recebia ele estava recebendo aquele que tinha enviado a ele. A respeito foi o Pai que enviou para nos salvar. Agora o versículo 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Então, o profeta com todas as qualidades que João Batista teve o seu perfil, e o Senhor Jesus confirmou e deu testemunho a respeito dele. Então, aquela coluna de fogo, como o anjo desceu sobre João Batista em forma de uma pomba, que João Batista tinha a comissão. Ele tinha a promessa que ele batizando as pessoas com batismo de arrependimento. Mas quando ele batizasse um que o Espírito Santo descesse em forma de uma pomba e pousasse sobre ele, esse é o que vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista teve essa autenticação, essa vindicação, e nós também tivemos, quando o nosso profeta esteve no Rio Ohai, batizamos a 17ª pessoa, teve a confirmação, essa mesma confirmação do ministério de João Batista. As pessoas, uma multidão de pessoas estavam ali, e a voz veio e trovejou de novo e disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Verdadeiramente provado pelas Escrituras e pela confirmação do céu, do sobrenatural. Então nós estamos agradecidos a Deus, porque isso é o de mais valor nessa terra, é tudo isso, de chegar ao conhecimento das pessoas. E se você é uma alma predestinada, que deseja e tem fome e sede por essas verdades, é um ministério, na verdade, completo, vindicado, autenticado pelo céu. Conforme o apóstolo São Paulo mesmo disse: se um anjo do céu vier, nós mesmos, depois dele haver pregado todos o evangelho, da testemunho, ele falou: se mesmo o anjo do céu, nós mesmos, depois de haver pregado o que nós já temos pregado, se nós mesmos, ou mesmo o anjo do céu vier e vos pregue outro evangelho diferente desse, seja anátema. Então ele tinha convicção do que ele tinha entregado à igreja, do Novo Testamento, quase todo que ele entregou à igreja. Então é a mesma condição, porque o coração de São Paulo foi convertido, como os demais apóstolos, foi convertido por esse evangelho glorioso do reino. E os nossos corações, na verdade, estão sendo convertidos por essa mesma convicção em fé, né? Porque Deus tem confirmado, autenticado este evangelho do Espírito Santo, que levará essa igreja no arrebatamento. Então, seja um participante dessas coisas preciosas da vida eterna. Então, no mais, que Deus nos abençoe, e nós continuaremos mais uma vez trazendo aquilo que Deus coloca em nossos corações a cada um de nós. Então tenha um ótimo final de semana, abençoado por Deus,
e uma semana já abençoada, o que desejo, que nós todos desejamos que as pessoas na verdade sejam sempre sadias no corpo, na alma e no espírito, abençoado o trabalho, a escola das crianças, e com toda a proteção divina da palavra, que sempre nos traz a proteção, a segurança, a ida e a volta. Então, isso é maravilhas que o nosso Deus vem demonstrando diante de nós. Então, até breve, que Deus vos abençoe.